Agora, a liderança do Irã quase não tem mais onde se esconder. Como a defesa aérea deles foi enfraquecida, os Estados Unidos conseguiram um controle significativo do espaço aéreo durante a Operação Fúria Épica. Como sabemos disso? O B-52 Stratofortress já está voando dentro do próprio Irã. Eles não estão mais apenas à distância. Agora entram diretamente e atacam repetidamente alvos que praticamente não têm mais defesa. Neste momento, as explosões são contínuas, enquanto os poucos bunkers e instalações militares restantes estão sendo atingidos. Isso é uma grande mudança na forma como os Estados Unidos atacam. De movimentos cautelosos e limitados, passou a ser uma operação mais direta e contínua. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores. Muito obrigado! Segundo Dan Kane, os Estados Unidos estavam tão confiantes no controle do seu espaço aéreo que eles começaram a usar o B-52 Stratofortress. Eles usaram o B-52 Stratofortress dentro do próprio Irã, algo que eles não faziam no começo. O B-52, que vem sendo usado desde a década de 60, é capaz de carregar bombas extremamente poderosas e realizar ataques muito mais pesados do que outras aeronaves. Isso só foi possível porque, nos primeiros 30 dias da operação, quase toda a defesa do Irã, responsável por evitar essas incursões, foi destruída. Nesses ataques, é usada a GBU-31JDAM, uma bomba de 2.000 libras lançada diretamente em alvos importantes, como os bunkers das instalações em Isfahan. De acordo com a BBC, já havia sinais disso antes mesmo de ser anunciado. Já foram vistos B-52 Stratofortress na Força Aérea Real Fairford, aparentemente se preparando para esse tipo de ataque. Alguns dias antes do anúncio oficial, já havia aeronaves saindo de lá carregando esse tipo de bomba. Em outras palavras, o uso do B-52 dentro do próprio Irã é um sinal claro de que a situação já mudou. De ataques cautelosos para uma abordagem mais direta e pesada, a forma como os Estados Unidos atacam também mudou. De acordo com Duncan, eles agora estão usando o que chamam de alvejamento dinâmico. Isso significa que enquanto as aeronaves estão no ar, elas recebem novos alvos e, às vezes, elas mesmas procuram e atacam. Isso mostra que os Estados Unidos não apenas têm controle do espaço aéreo, mas vão além disso, praticamente nada mais os impede. O B-52 Stratofortress já foi usado antes no Irã, mas agora há uma grande diferença. Antes, eles só atacavam de longe usando mísseis como o AGM-158 Jasmer. Isso significa que ainda havia cautela porque o Irã ainda tinha defesas restantes. Mas agora a situação é diferente. Agora, o B-52 Stratofortress voa diretamente dentro do Irã e lança bombas anti-bunker. Eles não atacam mais de longe. Já entram direto no interior do país. Antes, o B-52 dependia da ajuda de caças furtivos como o F-20 e dois Raptor e o F-35 Lightning II para encontrar um caminho seguro. Eles entravam, atacavam e saíam rapidamente antes que o Irã pudesse responder. Agora, a situação é diferente. Os B-52 agora voam diretamente sobre os alvos dentro do Irã. Isso significa que o Irã praticamente não tem mais capacidade de detê-los. E há um lugar que está sendo mais atingido agora, Isfahan. Isfahan é conhecida por suas instalações subterrâneas relacionadas ao programa nuclear. Já foi alvo dos Estados Unidos antes, especialmente quando usaram o B-2 Spirit, carregando bombas poderosas para destruir essas instalações durante a Operação Midnight Hammer, no verão de 2025. Agora parece que o peso do ataque está voltando para o mesmo lugar, mas de forma mais direta, mais contínua e mais difícil de impedir. Algumas instalações em Isfahan permaneceram intactas, por isso acredita-se que o urânio enriquecido do Irã ainda está armazenado lá. Um material que pode ser usado para armas nucleares, mas não se trata apenas de instalações nucleares. Há muitos outros alvos militares em Isfahan, e são esses que agora estão sendo atingidos pelos Estados Unidos, enquanto eles intensificam seus ataques usando o B-52 Stratofortress. Isso pode ser visto nos vídeos que estão saindo de dentro do Irã. Explosões consecutivas estão acontecendo em uma das cidades mais importantes do país. De acordo com a Associated Press, há imagens feitas por pessoas que estavam no local. Por mais de 40 segundos é possível ver repetidas explosões fortes. Grandes chamas subindo no ar, junto com fumaça densa em algumas partes. As explosões parecem acontecer uma após a outra. Isso significa que pode ter havido muitas bombas lançadas,
Ou então havia armas no solo que explodiram após o primeiro impacto. Os Estados Unidos também não escondem esse tipo de cena. O próprio Donald Trump compartilhou um vídeo onde é possível ver vários impactos consecutivos em um alvo. Com base no tamanho e na força das explosões, é muito provável que o alvo tenha sido um depósito de munições subterrâneo e fortificado, um lugar onde muitas armas estão armazenadas. Isso significa que os Estados Unidos estão usando bombas anti-bunker para destruir até mesmo alvos subterrâneos. E há um motivo pelo qual Isfahan está sendo o foco. Segundo a Nuclear Threat Initiative, é lá que fica o maior local de montagem e produção de mísseis do Irã. Construído nos anos 80 com apoio da China e Coreia do Norte, lá também foi desenvolvido o Shahab-4, que supostamente pode transportar armas de longo alcance. Os ataques em Isfahan, portanto, não são aleatórios. Isso atinge diretamente uma das partes mais importantes da capacidade do Irã de produzir e usar mísseis e outras armas. Em Isfahan, o Irã não fabrica apenas um tipo de míssil. De acordo com a Nuclear Threat Initiative, aqui também são fabricados os mísseis da classe M e o Hi-2 Silkworm, vindo da China. Isso significa que há muitas armas e explosivos armazenados sob esta cidade. Por isso, quando ela é atingida, não ocorre apenas uma explosão. Uma reação em cadeia acontece em seguida. É aí que entra o uso das bombas anti-bunker dos Estados Unidos. Segundo a Al Jazeera, não é apenas Isfahan que é o alvo. Teherã e Karaj também foram atingidas, especialmente as áreas industriais. Mas o que mais chama a atenção são as bombas poderosas usadas contra alvos subterrâneos. Além do que foi visto no vídeo, há relatos de que os Estados Unidos lançaram bombas anti-bunker nas montanhas ao redor de Isfahan. Por causa disso, ocorreram ainda mais explosões enquanto mísseis e armas armazenados pegavam fogo. Agora, não são apenas alvos militares que estão sendo atingidos. Até fábricas como siderúrgicas, plantas petroquímicas e outras instalações importantes também estão sendo alvo agora. Isso significa que o que os Estados Unidos estão fazendo não se trata mais apenas de combate. Aos poucos, isso também está atingindo a capacidade do Irã de fabricar armas e continuar lutando. A direção da Operação Fúria Épica está mudando de ataques rápidos para um enfraquecimento contínuo. E no centro disso está o uso do B-52, mas há uma questão ainda maior surgindo. Vamos voltar para Isfahan. Este é o local onde se acredita que o Irã armazena seu urânio enriquecido. Há quase 1.000 libras de urânio já enriquecido a 60%, e falta pouco para atingir o nível de 90%, que pode ser usado em armas nucleares. Os Estados Unidos não querem que isso permaneça nas mãos do Irã. Por isso, a notícia circulando de que não se trata apenas de ataques aéreos. Também está sendo estudada a possibilidade de uma operação terrestre perigosa, onde os Estados Unidos podem enviar forças especiais diretamente para Isfahan para capturar ou destruir esse urânio. De acordo com as notícias que estão circulando, se os Estados Unidos enviarem soldados para Isfahan, não será para ocupar e controlar o local. O plano é simples, mas extremamente perigoso. As forças especiais vão entrar, pegar o urânio do bunker subterrâneo e sair imediatamente. Não há intenção de ficar por muito tempo, mas mesmo assim o risco ainda é alto. A cada minuto que os soldados estiverem lá dentro, eles ficam expostos a possíveis ataques com mísseis e drones do Irã. Um movimento errado e toda a operação pode se tornar um desastre. É aqui que o papel do B-52 Stratofortress se torna importante. Segundo a Winnet News, os Estados Unidos podem não estar apenas fazendo bombardeios simples em Isfahan. Existe a possibilidade de que as explosões fortes que estamos vendo sejam uma forma de desviar a atenção enquanto algo mais crítico está sendo feito. A teoria diz que os Estados Unidos estão tentando enterrar de vez e fechar o acesso ao urânio enriquecido do Irã. Eles fazem isso usando bombas anti-bunker, bombas que conseguem penetrar o solo antes de explodir. Quando atingem os túneis que levam ao local de armazenamento, os acessos podem desabar. Quando isso acontece, o Irã não consegue mais acessar facilmente o urânio armazenado lá. Se isso for bem sucedido, será algo muito significativo. Isso significa que os Estados Unidos não precisam mais arriscar uma operação terrestre extremamente perigosa. Eles não precisam mais entrar para pegar o urânio. Basta o Irã não consiga acessar isso, já é suficiente. Essa ideia fica mais clara quando olhamos para o tipo de explosões envolvidas. Aquelas que vemos nos vídeos, grandes chamas, explosões sucessivas.
provavelmente vem de lugares onde há armazenamento de armas, como depósitos de munição, mas se o alvo for um túnel, o efeito é diferente. Tem menos fogo, mais poeira, destroços e desabamento. Não é tão dramático em vídeo, mas o efeito é mais importante debaixo da terra. Por isso, é possível que enquanto todos estão ocupados assistindo às grandes explosões na superfície, uma operação mais silenciosa, mas mais crítica, esteja acontecendo embaixo. Segundo o relatório, os ataques foram cuidadosamente planejados para que os túneis desabassem sem destruir o próprio urânio. Se isso for verdade, o urânio pode agora estar enterrado sob cerca de 100 metros de rocha sólida, o que equivale a quase 330 pés. A essa profundidade não é fácil de alcançar. E se isso realmente aconteceu, é possível que a operação tenha tido um impacto ainda maior do que o que estamos vendo até agora. O Irã também tentou retaliar os ataques contínuos dos Estados Unidos com o B-52 Stratofortress em Isfahan. De acordo com a The Times Magazine, o Irã lançou vários mísseis em direção a Israel, mas a maioria deles foi interceptada ou caiu em áreas desabitadas, e não houve relatos imediatos de feridos. Já a Al Jazeera relatou algo diferente em sua matéria de 1º de abril. Segundo eles, um míssil balístico atingiu o alvo e causou ferimentos em 16 pessoas. Em outras palavras, o Irã ainda está tentando mostrar que não vai recuar. Mas, olhando para a situação, fica uma grande dúvida sobre o quanto isso é verdade. Enquanto eles enviam uma mensagem de resistência, os B-52 continuam sobrevoando o território deles, quase sem nenhuma oposição. Há até relatos dizendo que o Irã também está buscando um cessar-fogo. Para entender por que isso está acontecendo, é preciso voltar a um ponto importante: a destruição da defesa aérea do Irã. Já na primeira semana da Operação Fúria Épica e da Operação Leão Rugidor, as forças de defesa de Israel disseram que cerca de 80% do sistema de defesa aérea foi destruído. Isso é algo significativo, mas ainda não é suficiente para permitir que os B-52 voem livremente dentro do país. Por isso, os Estados Unidos e Israel continuaram com suas ações. Foram eliminando gradualmente as defesas restantes. No dia 10 de março, Duncan disse que a maioria dos sistemas de defesa aérea avançados do Irã já não eram mais um fator. Isso significa que eles não eram mais uma ameaça séria para as aeronaves dos Estados Unidos. Por causa disso, os caças já podiam voar quase sem restrições. E esse era o maior problema para o Irã. Se os caças já podiam se mover livremente, muito mais ainda as aeronaves maiores e mais lentas, como o B-52, os sistemas de defesa aérea do Irã teoricamente deveriam atingir esses alvos. Por exemplo, o Babar 373 tem um alcance de detecção de quase 200 milhas. Isso é suficiente para detectar um B-52 voando em altitude. O mesmo vale para o S-300 PMU-2 que o Irã comprou da Rússia. Ele também tem capacidade para atingir esse tipo de alvo. Mas atualmente eles não conseguem mais usar esses sistemas. E o motivo é simples: quase todos esses sistemas já foram destruídos. Atualmente, os Estados Unidos estão muito confiantes no controle do espaço aéreo iraniano. Por isso, o B-52 Stratofortress pode se mover praticamente em qualquer lugar dentro do país sem medo. Dissemos praticamente porque ainda restam algumas defesas no Irã, unidades isoladas, como sistemas terrestres ou soldados portando mísseis antiaéreos portáteis. Mas mesmo com isso, eles já não são suficientes para impedir as operações em larga escala dos Estados Unidos. É aqui que entra a ajuda dos caças. Como possuem sensores avançados, eles conseguem detectar as ameaças restantes, destruí-las ou fornecer informações aos pilotos do B-52 sobre quais áreas devem ser evitadas. No caso de Isfahan, está claro que quase não restam defesas. O bombardeio contínuo dos B-52 na cidade é uma prova clara disso. Não há mais nada que possa detê-los lá. Existe outro fator que faz com que o B-52 seja ainda mais eficaz agora. Isso se deve à atualização do seu radar, sob o Programa de Modernização de Radar da Força Aérea dos Estados Unidos. Segundo o Business Insider, o novo radar enfrenta melhor a guerra eletrônica, tornando-se mais difícil de sofrer interferência ou de ser ocultado no radar. Em dezembro de 2025, ocorreu o primeiro voo do B-52 com essa atualização. Portanto, é possível que os bombardeiros atualmente usados no Irã já tenham essa tecnologia. O que isso significa para o Irã é claro. A aeronave que antes eles deveriam ser capazes de derrubar com seu sistema de defesa aérea,
agora pode voar livremente, pois esse sistema praticamente não existe mais. Antes, mesmo com o uso do B-52, ele era limitado a ataques de longa distância usando mísseis, mas agora é diferente. O B-52 carrega um poder de fogo enorme. Ele pode transportar até 70 mil libras de armamentos em uma única missão. Não impressiona só a quantidade, mas também a variedade. Segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, ele transporta vários tipos de armamentos, desde bombas de queda livre, mísseis guiados de precisão, JDAMs, bombas anti-bunker, bombas de fragmentação, minas, até armas nucleares. Agora que ele está voando diretamente dentro do Irã, o país enfrenta um grande problema. Eles não sabem que tipo de ataque pode acontecer. Se será uma bomba anti-bunker, um ataque de precisão ou um bombardeio mais amplo. E esse é o maior efeito disso. O B-52 não traz apenas danos físicos, mas também pressão e medo, porque o Irã não sabe o que vai atingi-lo em seguida. Nas primeiras fases da Operação Fúria Épica, os Estados Unidos usaram armas de longo alcance como mísseis standoff, mas nos últimos dias em Isfahan, parece que eles passaram a usar bombas anti-bunker, e amanhã pode ser outra coisa de novo. O Irã não consegue mais prever que tipo de ataque vai acontecer até que ele já tenha acontecido. E esse é um dos maiores problemas deles agora. Esse é exatamente o motivo pelo qual o B-52 Stratofortress foi criado. Não é a aeronave com o visual mais moderno. Também não é tão impressionante aos olhos, comparado ao F-35 Lightning II ou ao B-2 Spirit, que são ambos elegantes e furtivos. Mas se o F-35 e o B-2 são como ferramentas de precisão, o B-52 é como um triturador, direto, poderoso e capaz de causar danos em larga escala. E na situação atual do Irã, com sua defesa aérea enfraquecida, esse poder está sendo utilizado de forma ainda mais contínua. Além disso, o B-52 consegue acompanhar o que chamam de Dynamic Targeting, mencionado por Donald. Ou seja, ele pode ajustar o alvo enquanto está no ar e atingir onde for necessário naquele exato momento. Neste ponto, praticamente não há uma maneira clara para o Irã impedir o B-52. E é aqui que pode entrar uma nova mudança na direção da operação. Donald Trump disse que o Irã já estaria buscando um cessar-fogo, especialmente agora que os voos dos B-52 continuam sem parar. Segundo ele, os Estados Unidos vão considerar parar a luta se o Irã reabrir o diálogo. Isso significa que os ataques vão continuar enquanto isso não acontecer. Mas há uma versão diferente do lado do Irã. De acordo com o relatório da agência Anadolu, Abbas Araghchi disse que eles não estão pedindo um cessar-fogo. O que eles querem é o fim completo dos combates, incluindo a garantia de que não serão atacados novamente e compensação pelos danos que sofreram. Parece difícil para os Estados Unidos aceitarem isso. Por isso, por enquanto, parece cedo para dizer se realmente haverá uma trégua. O que está claro é que, enquanto não houver um acordo, os ataques continuarão. E o B-52 continuará sendo uma grande ameaça dentro do Irã, mas talvez um acordo nem seja mais necessário. Em uma nova declaração, Donald Trump disse que os Estados Unidos podem terminar a operação no Irã em 2 a 3 semanas. Segundo um relatório da BBC, Trump acredita que os Estados Unidos podem concluir a missão mesmo sem um acordo. Basta garantir que o Irã não consiga mais fabricar armas nucleares. Na visão dele, a capacidade do Irã já foi bastante reduzida. Ele ainda disse que o Irã praticamente não tem mais uma marinha, exército ou força aérea decentes. Por isso, a única questão que resta é a capacidade nuclear do Irã. E é aqui que o B-52 Stratofortress volta a entrar em cena. Se for verdade a teoria de que usaram bombas anti-bunker para destruir os túneis em Isfahan, é possível que o Irã não consiga mais acessar seu urânio enriquecido. Se os ataques continuarem por mais 2 ou 3 semanas, outras instalações restantes, como os locais de produção e as centrífugas necessárias para o programa nuclear, também podem ser destruídas. Ao mesmo tempo, a capacidade militar do Irã ficará ainda mais enfraquecida, o que, segundo Donald Trump, a empurrou muitos anos para trás. Se isso acontecer, qualquer acordo pode não ser mais tão importante para os Estados Unidos, porque, em vez de negociar, o objetivo pode ser eliminar completamente a capacidade do Irã de se recuperar. E não é só o B-52 que está sendo usado para isso. Agora que os Estados Unidos controlam o espaço aéreo, até o A-10 Thunderbolt II está atacando livremente dentro do Irã
mantendo pressão contínua sobre os alvos restantes. Nessa situação, o Irã tem cada vez menos espaço para agir. Eles têm dificuldade para agir livremente e suas opções ficam ainda mais limitadas. E à medida que o tempo passa, fica cada vez mais claro que a luta está indo em uma direção só, onde o controle dos céus dita o que vai acontecer em seguida na Terra. Apesar de tudo o que está acontecendo, ainda há uma coisa que nenhum dos lados consegue controlar: o inesperado. Não importa o quão bem planejado seja ou o quão forte seja o controle sobre o céu, ainda existem coisas que podem acontecer fora do planejado. Uma informação errada, um alvo que não deveria ser atingido, ou um movimento para o qual não estavam preparados, pode mudar a direção de toda a situação. Por causa disso, cada passo se torna ainda mais perigoso. Não é só por causa do plano, mas também por causa das coisas que podem acontecer mesmo sem ninguém ter planejado. À medida que os ataques continuam, fica mais claro que o controle tem limites. Mesmo que se tenha o domínio do céu, isso não significa que tudo está sob controle. A cada explosão, a cada voo de uma aeronave e a cada alvo atingido, existe a possibilidade de algo inesperado acontecer. Muitas vezes, esse tipo de acontecimento faz tudo desabar de repente. Na história, houve momentos em que, mesmo com uma parte da batalha já sob controle, o resultado ainda mudava por causa de um acontecimento inesperado. Isso não acontece por falta de força, mas sim porque há um limite para o controle. Essa é uma das coisas mais difíceis de aceitar nessa situação. Que, por mais forte que um lado seja, ele não consegue controlar tudo o que pode acontecer. Quanto mais a situação se prolonga, maior a possibilidade de algo assim acontecer. Mesmo que isso não seja percebido imediatamente, está presente em cada movimento, cada decisão e a cada hora da luta. Aqui fica claro que a luta não se trata só de força, mas sobre a capacidade de enfrentar o inesperado, porque, no final, o plano nem sempre é seguido. O importante é como cada lado responde quando algo inesperado acontece. E enquanto a situação continua, permanece aberta a possibilidade de que um único acontecimento possa mudar completamente a situação. Um acontecimento que pode enfraquecer, agravar ou até mesmo mudar completamente o rumo da disputa. E por enquanto, isso é o mais incerto. O que vai acontecer a seguir e como cada lado vai lidar com isso. Dentro do próprio Irã, a situação também tem um impacto diferente. Enquanto há ataques vindos de fora, também estão mudando os movimentos dentro do país. Não se trata mais apenas de defesa contra aeronaves, mas também de como lidar com a situação interna. Nos lugares atingidos, há confusão. Não fica claro imediatamente o que vai acontecer a seguir ou onde será o próximo ataque. Por causa disso, fica mais difícil para quem está em terra planejar e agir corretamente. Quando a situação está confusa, até mesmo a coordenação mais simples é afetada. Os movimentos ficam mais lentos e a possibilidade de erros aumenta. Além disso, as informações que surgem não são consistentes. Há relatos que não podem ser confirmados imediatamente, faltam detalhes e, em algumas situações, não fica claro de imediato o que é verdadeiro. Por causa disso, quem está dentro tem dificuldade de entender o quadro completo do que está acontecendo. Com o passar do tempo, o efeito disso sobre toda a defesa se torna mais evidente. Quando há confusão nas informações e na coordenação, fica mais difícil organizar uma resposta adequada. Embora não seja visível externamente, o efeito é sentido internamente. Há momentos em que, mesmo havendo capacidade, ela não é utilizada imediatamente por falta de uma direção clara. Nessa situação, perde-se não só a força, mas também a habilidade de usá-la bem. Com o passar dos acontecimentos, fica claro que a luta não é apenas no ar ou contra os alvos atingidos. Isso também acontece por dentro, na forma de se mover, tomar decisões e entender a situação. E quando o funcionamento interno é afetado, fica ainda mais difícil se recuperar, porque mesmo que ainda reste alguma habilidade, se ela não for usada corretamente, aos poucos ela também vai perdendo o valor. Junto com isso, fica mais difícil para quem está dentro do país manter o ritmo normal do dia a dia. Quando não está claro quando e onde o próximo ataque vai acontecer, cada movimento se torna mais cuidadoso. Existem atividades que são forçadas a parar, e há lugares que são evitados, mesmo que antes fossem normais de frequentar. Nessa situação, não é só a defesa que é afetada, mas também a vida cotidiana dentro do país.